Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida nesta manhã. Hoje estamos a quinta-feira, dia 11 de abril do ano 2024. Somos gratos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia. Agradecemos a Deus pelo descanso que Ele nos deu. Sono do justo tivemos esta noite, como diz o irmão que conhecemos já nestes dias, e outros dias estivemos realizando um culto num determinado lugar, e antes de vir embora ele falou justamente isso, que ia dormir o sono do justo. Que bom é poder deitar e poder dormir. É aquela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde Ele disse que nós teríamos vida e vida em abundância. Em João capítulo 10, verso número 10. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Segunda-feira a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, nós estamos aqui. E como sempre, estamos dizendo que Cristo vem e que vem muito em breve. No dia de ontem, estivemos falando sobre Jó. Como Jó era rico, como era um homem íntegro, era um homem poderoso. Porém, da noite para o dia, poderíamos dizer, ele começou a perder tudo aquilo que ele tinha. E tudo isto aconteceu pelo simples fato de Jó ter um espírito de medo, ter uma brecha chamada medo na sua vida. Agora, Jó vai perder a sua família, Jó vai ficar sozinho, mas como todo homem de bem, como todo homem, teria suas amizades e seus amigos. Então aparecem ali os seus amigos de repente para visitar Jó, talvez por curiosidade, por compaixão, mas esses amigos não vão ser de bênção para Jó, pois eles vão começar a acusarem a Jó de coisas que ele jamais na sua vida ele fez. Esses amigos vão começar, se quiser utilizar uma expressão mais clara, falar com Jó até com certo sarcasmo, zombando de Jó. Amigos que vêm acusá-lo de pecador, de injusto. E como ele faz, por exemplo, que foi o primeiro amigo, acredita-se que este ele faz, que vinha lá também das terras de Esaú, as terras de Edom, que era o mais velho de todos eles, pois é o primeiro que começa a falar. Este vai falar uma série de barbaridades a Jó, acusando e dizendo para ele que Deus não iria fazer o que fez se ele fosse inocente. E ali então, até o capítulo número 42, que é o último capítulo do livro de Jó, nós temos todos esses capítulos para ler, para meditar neles, para aprender. Porém, no capítulo número 42, Jó está dialogando com Deus. Ele vai dizer para o Senhor o seguinte: então Jó
respondeu ao Senhor e disse: Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferi o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Assim começa sua oração ou sua súplica, poderíamos dizer, de Jó, referindo-se a Deus, referindo-se à sua própria vida. Ele vai dizer que eram coisas maravilhosas, que ele não entendia, que ele não compreendia. Sabe, a palavra de Deus diz que Deus tem para nós, tem para mim, tem para você, coisas que jamais passaram pelo coração do homem, coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, nem sequer passaram pelo nosso coração. São as coisas maravilhosas, extraordinárias, que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu lembro, quando me converti, que parece que são coisas que são deixadas de pregar, coisas que pouco se fala, principalmente aqui no Brasil. Tem países em Latinoamérica que estão constantemente falando. Nós assistimos diferentes pregações de diferentes países, pastores colombianos, peruanos, cubanos, porto-riquenhos, enfim, pastores latino-americanos. E no Peru, por exemplo, sempre estão anunciando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão cantando aqueles louvores e dançando aqueles louvores que cantávamos lá pelos anos 80, quando conheci ao Senhor, falando do iminente retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E passaram-se já mais de 40 anos e parece que isso vai ficando no esquecimento. E ali se falava das ruas de ouro, do mar de cristal, daquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Eu ficava imaginando, pensando, como seria tudo aquilo, a nova Jerusalém, brilhando, com ruas de ouro, o mar de cristal. Um lugar onde não haveria sol nem lua. Um lugar de descanso, um lugar de paz. Hoje já não se fala muito da Nova Jerusalém. Hoje desviamos nossa atenção para outras coisas, para a prosperidade, para as mensagens motivacionais, mensagens que mexem com as nossas emoções, porém não tocam o nosso espírito. Deixamos de falar das maravilhas de Deus para falar das maravilhas da prosperidade. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus está dizendo que é para buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Eu acredito que Jó era esse tipo de homem, que ele buscava primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, mas agora ele está passando
por essa calamidade. Acusado pelos seus amigos, abandonado pela sua esposa, seus filhos todos mortos, seus bens todos perdidos. O único que restou foi furuncos, foi lepra para Jó. Somente isso para ele. O pó, a cinza. Mas agora ele está dizendo para o Senhor: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa. Ele está reconhecendo o que Deus pode fazer na vida dele. Há algo impossível para Deus? Há algo impossível para o Senhor Deus Todo-Poderoso? Existe realmente algo impossível para Deus? É óbvio que a resposta vai ser que não. É óbvio que a resposta vai ser que não. Que não existe nada impossível para Deus. Deus pode restaurar a tua vida. Deus pode restaurar o teu casamento. Deus pode restaurar o teu relacionamento com os filhos. Deus pode restaurar a tua empresa, se verdadeiramente reconheces a soberania de Deus. Capítulo 42 de Jó, Jó começa a reconhecer a grandeza, a soberania e o poder de Deus. É o que ele está dizendo. Ele reconhece que ele proferiu coisas que ele não entendia, coisas que ele não compreendia. Oséias é um versículo conhecido e tão repetido muitas vezes por muitos. Fala que o povo pecou porque lhe faltou conhecimento. Tudo bem. O povo pecou porque lhe faltou o conhecimento. Paramos aí? Não. E tu, sacerdote, rejeitaste esse conhecimento. Somos responsáveis de passar o conhecimento da palavra de Deus para o povo. Somos responsáveis de passar o conhecimento da palavra de Deus para os nossos filhos, para a nossa geração, para a nossa casa, para a nossa família. Somos responsáveis por isso. Falou, proferiu coisas que ele não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, vai dizer ele, as quais eu não sabia. Sabe, hoje tem se formado uma ideia, ou tem surgido, até poderíamos dizer, uma nova teologia, no que se refere ao retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rita, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente a vida de Rita, seu esposo, de seus filhos. Que Deus venha guardar a sua família debaixo da sua poderosa mão. Tem coisas hoje que têm se deixado de ensinar, têm se deixado de falar nos púlpitos, nas igrejas. Arrependimento se fala muito pouco. Fala muito pouco de arrependimento, mudança de vida. O eminente retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é algo que está aí. As profecias estão todas realizadas. Lucas 21, Marcos 13, Mateus 24, tudo está aí presente hoje na nossa geração. Guerra, números de guerras, terremotos tem
por onde quiser hoje. Tem terremotos por todos os lados. E os sinais estão aí, mas são muitos poucos que estão falando das maravilhas de Deus. São muito poucos os que estão falando do que está por vir sobre a humanidade. Está para vir para aqueles que ficaram um dia cruel, para aqueles que forem arrebatados um dia glorioso. Ouve, eu te suplico e eu falarei, exigirei de ti e tu declara-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Veja o que Jó está falando para Deus. Veja o que Jó está falando para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Relacionamento, presença de Deus sobre a sua vida. Muitas pessoas que dizem que creem em Deus, porém elas não conhecem a Deus. Elas não conhecem a Deus. E a grande pergunta poderia ser: e como eu faço para conhecer a Deus? Lendo a palavra de Deus, conhecendo as maravilhas, as promessas de Deus, conhecendo a sua palavra. Você vai conhecer o caráter de Deus. Você vai conhecer ao único e verdadeiro Deus, aquele que pode transformar a tua vida, aquele que pode transformar a tua família, aquele que pode transformar o caos, a tempestade, numa grande bonança. Aquele que pode te levantar, que pode te erguer e te colocar em lugares de honra. Às vezes, pensamos que estamos servindo a Deus, ou que estamos fazendo a vontade de Deus, ou que estamos caminhando com Deus, ou que temos fé em Deus. Porém, não conhecemos a Deus. Então, como podemos falar que temos fé, que acreditamos, que isto, que aquilo, se não conhecemos a Deus? Agora meus olhos te veem, disse Jó. Agora meus olhos te veem. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. Capítulo 1 não começa dizendo que Jó era um homem reto, que Jó era um homem íntegro, que Jó era um homem perfeito, que Jó era apartado do mal, que Jó era temente a Deus. Todas essas são qualidades deste homem chamado Jó. Mas agora ele está dizendo que se arrepende em pó e em cinza. Arrepender-se de quê? Logicamente que dos seus pecados. Logicamente que dos seus pecados. E muitas pessoas que falam o seguinte: eu não tenho pecado, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isto, não faço aquilo, não minto, não adultero, enfim. Mas, e qual é o teu relacionamento com o Filho de Deus? Qual é o seu relacionamento com Jesus Cristo, o Filho de Deus? Qual é a sua atitude respeito ao Filho de Deus? Eu creio nele.
eu creio nele. A palavra de Deus fala que o diabo, os demônios, também creem em Deus, mas eles creem diante da presença de Deus. Não basta saber de Deus, falar de que cremos em Deus, senão que devemos ter uma vida com Deus. E para ter uma vida com Deus, nós devemos nos transformar em filhos de Deus. Como e de que maneira eu posso me transformar num filho de Deus? Então eu não sou um filho de Deus, mas por aí se diz que todos somos filhos de Deus. Mentira, e mentira do diabo. A mentira do diabo. Isso tem se semeado por aí. Tem uma seita, cada vez que eu abro o YouTube, eles estão ali se apresentando, eu sou missionário fulano, eu sou missionário sultano. E eles dizem o seguinte: todos nós somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. No Evangelho do apóstolo João, no capítulo número 1, no verso número 12, a palavra de Deus está dizendo que Deus, o Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, nos deu o poder, nos deu a potestade de ser transformados, de ser feitos filhos de Deus. Mas como e de que maneira? A palavra de Deus vai dizer a todos aqueles, porquanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para eu ser um filho de Deus, eu primeiro tenho que ter a Jesus no meu coração. Isso é profundo, isso é intenso, isso é verdadeiro. Ter a Jesus no coração. É confessar com a minha boca, como dizem Romanos. Confessar com a minha boca que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Único e verdadeiro caminho ao Pai. Não tem outro caminho a Deus, a não ser através do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Ele mesmo vai declarar lá em João, capítulo 14, verso número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o único que pode nos levar a Deus. É através do nome dEle que nós podemos entrar na presença de Deus. Então quer dizer que nós nos identificamos com Jó nesta manhã. Nós temos ouvido de Deus, mas não conhecemos a Deus. Não o conhecemos. Ouvimos de Deus, claro que sim, mas não conhecemos a Deus. É momento, é tempo de você ter um encontro real, verdadeiro com Deus, reconhecer a sua condição de pecador. Jó está dizendo: me arrependo no pó e na cinza. Se algum de nós falar que não temos pecado, isto diz lá em 1 de João, se algum de nós falar que não temos pecado, estamos sendo mentirosos, estamos fazendo também a Deus mentiroso. Então isto é algo sério, algo sério. Não todos os homens são filhos de Deus. Somente aqueles que têm a coragem, a ousadia de se levantar em fé e receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador.
E assim foi que, depois do Senhor ter falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim aquilo que é certo, como meu servo Jó. Talvez aqueles amigos, aquelas amizades que você ainda tem e que ainda se aconselha com eles e que ainda empresta seus ouvidos e que ainda até conta os seus sonhos, suas coisas mais íntimas para essas pessoas, que na realidade eles não lhe ajudam absolutamente em nada. O que eles querem é ver você no fracasso, ver você na sarjeta. Elifaz distorceu as suas palavras no que respeita a Deus. Elifaz estava falando falsidades a respeito a Deus. É o que mais temos nos nossos dias de hoje. Homens e mulheres que não estão falando a verdade, que não estão pregando o verdadeiro evangelho, que não estão chamando aos homens, mulheres deste mundo ao arrependimento, que não estão anunciando, que não estão proclamando o eminente retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso está acontecendo hoje. Vem surgindo uma geração que duvida do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E Satanás está aplaudindo esta geração, que tem deixado de pregar, que tem deixado de buscar, que tem deixado de falar das coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Aqueles que têm deixado de falar da Nova Jerusalém, aqueles que têm deixado de falar das ruas de ouro, do mar de cristal, aqueles que têm deixado de falar que ali não haverá choro, nem lágrimas, aqueles que têm deixado de falar que os mentirosos, que os perversos, que os pecadores não herdarão o reino dos céus. Cristo vem, e vem muito em breve. Elifaz e seus amigos distorceram as suas palavras. Estavam falando, o próprio Senhor Deus é quem está dizendo: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não falastes de mim aquilo que é certo. Não falastes de mim aquilo que é certo. Com quem? Com meu servo Jó. Cuidado para quem você empresta seus ouvidos. Devemos de frequentar lugares onde se pregue a verdadeira palavra de Deus. Onde se pregue a verdadeira palavra de Deus. De uma maneira simples, de uma maneira pura, de uma maneira clara, que você, que eu, que todos possam entender e colocar por obra a palavra de Deus. Aqueles homens que acusaram a Jó, eles tiveram que se humilhar, tiveram que passar vergonha diante de Jó. A palavra de Deus vai nos dizer, pulando para o verso número 9, então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, foram e fizeram de acordo com o que o Senhor lhes ordenou, e o Senhor também aceitou Jó. Jó faz um sacrifício,
Jó ora pelos seus amigos a mandato de Deus. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Deus procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. São esses que Deus anda procurando. Deus não procura artistas. Deus não procura homens e mulheres eloquentes. Deus está à procura de homens e mulheres fiéis, que pregam a verdadeira e santa palavra de Deus e que se deixem de discussões que para nada aproveitam, para que nada aproveite. Vamos viver o verdadeiro Evangelho? Vamos voltar para o caminho antigo? Vamos voltar para o caminho verdadeiro? Vamos deixar de buscar tantas justificativas e de buscar culpados e vamos nos arrepender no pó e na cinza. Pai eterno, meu Deus do céu, esta manhã, Senhor eterno, estamos na Tua presença, ó Deus. Quero, Senhor, agradecer-te por este novo dia de vida que Tu tens nos dado. Agradecer-te, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade. Agradecer-te, Senhor, porque até aqui Tu tens nos ajudado, Tu tens nos guardado, Tu tens nos livrado de toda sorte de males. Oh meu Deus, quero orar, Senhor amado, por aqueles que estão conectados nesta manhã, por aqueles, oh Pai, que vão logo ver este vídeo nos diferentes grupos, meu Pai, das redes sociais. Senhor, que Tu venhas abençoá-los, que Tu venhas derramar da Tua graça, que Tu venhas, Senhor Deus, operar maravilhas sobre a vida deles, oh Pai. Senhor, também eu quero orar nesta manhã por aqueles, oh Deus, que muitas vezes estão proferindo, estão proclamando que Te conhecem, mas ainda não Te conhecem verdadeiramente, Senhor. Senhor, que Tu tenhas misericórdia dessas pessoas e que Teu Espírito Santo venha ministrar sobre seus corações, dando-lhes sabedoria, dando-lhes, Senhor Deus, entendimento, para que eles possam viver o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu Te agradeço, quero declarar, Senhor, desde aqui, Senhor eterno, que Tu venhas derramar chuvas de bênção sobre todos aqueles que temem o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Amanhã, 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.